versículo 6 em diante. Nós estamos em dias especiais, estamos vivendo um novo tempo, ano da gratidão, estamos nos preparando para subirmos à igreja sede, para o culto da virada. Por isso, abra o seu coração, se quebrante diante do Senhor, se prepare para as grandes coisas que o Senhor tem para você, se prepare para as coisas novas de Deus. Nós vamos ler o texto de Lucas 2, 6 em diante, que fala sobre o nascimento de Jesus. Nós estamos também fazendo um período de introdução do projeto O Evangelho de Jesus Cristo segundo o Espírito Santo. Sabemos que na palavra de Deus escrita, o centro de toda a palavra é Deus, é Jesus Cristo. É a salvação e o seu reino. E na palavra escrita tem as testemunhas, mas existe também o ministério do Espírito Santo. E é isso que nós estamos buscando. O Evangelho de Jesus Cristo segundo o Espírito Santo. Ou seja, é Deus falando. Versículo 6 começa dizendo: E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias que ela havia de dar à luz. Gostaria de destacar essa primeira palavra. Cumpriram os dias. Eram dias especiais. Sabemos que Deus é amor, Deus é fiel, e que o Espírito do Senhor é o Espírito da profecia. Então, no início, o Senhor já anuncia o fim. Deus é profético. Nós somos proféticos. E toda a palavra de Deus anuncia o fim. Em Gênesis, Deus já anuncia o fim. Tanto é que o próprio Jesus Cristo diz que os últimos dias seriam como os dias de Noé. Como começou em Gênesis, Noé, assim também terminaria. E nós estamos em dias em que o Senhor está cumprindo muitas palavras. O Senhor está cumprindo a sua agenda. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Nada melhor do que ver algo nascer, do que ver algo crescer. Nada melhor do que começar um novo tempo, do que ver um ano nascer. Um novo tempo, um novo ciclo. E é isso que está acontecendo. Estão se cumprindo os dias e algo está nascendo na sua vida. Algo está nascendo nesse tempo, vamos viver um novo tempo, um novo ciclo. Versículo 7. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em um pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. É interessante que há lugares que não cabem Deus. Há lugares em que está cheio de pessoas, cheio de carne, cheio de carnalidade, e esses lugares não cabem Jesus Cristo. Ainda que ele seja como uma criança pequenina, ainda que seja um recém-nascido tão pequeno, há lugares que Deus não cabe. Eu gostaria de perguntar: Deus cabe no seu coração? As grandes coisas que Deus tem cabem no seu coração? O seu coração é grande, é bom, é bondoso? O seu coração está preparado para receber Deus e as grandes coisas de Deus para este novo tempo? Porque as estalagens estavam cheias e não cabia mais uma família. Não cabia uma mulher para dar à luz. Não cabia Jesus Cristo, o Deus forte. Porque por mais que ele estava no corpo e se fez carne, ele nasceu, se fez homem, ali pequenininho, o seu nome continua sendo o mesmo, Deus forte. Deus forte é o nome do Senhor. E ao mesmo tempo que a hospedagem estava cheia, não cabia Jesus, mas a manjedoura coube o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Porque ele já nasceu rei. Ele não nasceu príncipe, ele já nasceu rei. Versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. É interessante que o primeiro lugar que Deus escolheu para falar sobre o nascimento do seu filho, para anunciar o nascimento do seu filho, não foi na cidade, não foi em um templo bonito, foi em um campo. Não foi para um sacerdote, não foi para um religioso, foi para um pastor e o seu rebanho. O primeiro lugar que vai ser anunciado, que os céus irão anunciar o nascimento de Jesus, irá dizer: cumpriu-se a palavra, Deus é fiel, Deus se fez homem, o Deus Emanuel está entre vós, é para alguns pastores e o seu rebanho. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Você já ouviu falar isso muitas vezes, eu vou repetir. O apóstolo sempre diz: o pastor Marcos é pastor na igreja e você é pastor na sua casa.
E aqui, quando se fala de pastores, as primeiras pessoas que recebem o anúncio, a mensagem de Jesus Cristo, do seu nascimento, das grandes coisas que estão por vir, são os pastores. Você tem sido pastor, tem sido pastora na sua casa? Você tem pastoreado a sua casa? Você tem acordado nas vigílias da noite? Porque esses pastores, eles estavam trabalhando. Eles trabalhavam de dia, de noite, levavam o seu rebanho para pastorear, à noite recolhia e protegia o seu rebanho das feras da noite, e eles estavam nas vigílias da noite. Você tem acordado pelas noites para buscar a Deus, para orar a Deus, para receber palavra de Deus? Deus tem te despertado pelas madrugadas? Você tem cumprido os rituais, os cerimoniais e as orações das vigílias? Como você tem buscado a Deus à noite? Porque esse é um princípio importante. Ainda havia o testemunho de um pastor que ele foi a um outro país, uma cultura totalmente diferente, e ele foi visitar uma igreja, e lá ele conversou com alguns pastores que estavam sendo preparados para serem enviados, ia se abrir muitas igrejas. E ele pegou e falando com um daqueles pastores, falou: olha, vocês oram muito de madrugada, né? À noite, de madrugada, nas vigílias. Eu entendo, faz parte da cultura do seu povo. E ele dizia: não, na minha cultura, eu que sou brasileiro, latino, nós não temos essa cultura. Mas vocês que são orientais, têm essa cultura de acordar à noite, pela madrugada, orar, jejuar. E aí aquele pastor que ia iniciar o seu pastoreio, ele dá uma grande lição àquele pastor brasileiro, dizendo: não, nós não acordamos à noite e não fazemos vigílias pela madrugada, não oramos e jejuamos à noite, de madrugada, por causa da nossa cultura. Isso não tem a ver com a nossa cultura, isso tem a ver com a palavra de Deus. E nós temos que entender isso. Agora, se a nossa cultura está atrapalhando a forma de viver que agrada a Deus, nós precisamos romper com essa cultura. E nós precisamos aprender a acordar à noite e até mesmo sermos despertados pelo Espírito para orarmos de noite, de madrugada. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que trabalham à noite, já trabalharam à noite, todo mundo aqui trabalha, mas quando foi que você acordou, colocou o seu despertador, acordou para orar e buscar a Deus nas vigílias da noite? Quando foi que você, à meia-noite, buscou a Deus? Às 3 horas da manhã, 7 horas da manhã? Quando foi a última vez? Porque nós vemos Jesus fazendo isso, e não tem a ver com a cultura nem judaica, nem oriental, tem a ver com princípios de Deus. Temos que voltar às orações e às vigílias da madrugada. Temos que acordar e buscar a Deus e cumprir as vigílias. E é isso que os pastores estão fazendo. E é isso que eles estão fazendo, e é por isso que eles são os primeiros a receberem uma palavra de Deus, uma revelação tão importante. Eu sempre falo, esses dias falei um pouquinho mais e vou detalhar mais no decorrer das reuniões, mas eu sempre oro, nós devemos orar constantemente, a todo tempo, mas Deus, Ele gosta de falar na madrugada. E como eu falei esses dias, como a nossa oração mais forte é aquela quando nós não temos mais força, caímos de joelho, choramos, derramamos lágrimas e não conseguimos falar, a não ser chorar e gemer. Essa é a oração mais forte de um cristão. Eu falei, da mesma forma, a resposta mais poderosa de Deus é à noite, nas vigílias, e o seu silêncio, dizendo: eu sou contigo, não te deixarei. É Deus movendo algo nos céus, na terra, no espírito, dentro de você, que muitas vezes a nossa mente humana não ouve, não entende, mas sabe que algo poderoso está acontecendo de madrugada. Nós temos que vencer essa cultura está nos destruindo. Uma má alimentação, relacionamentos tóxicos, uma vida extremamente confortável, que está nos destruindo. E na verdade não tem nada de confortável. Nós vemos que todos estão sofrendo com problemas de saúde, com ansiedade, depressão, relacionamentos tóxicos. Busque a Deus de madrugada. Vamos ver agora o que tão grande e sobrenatural aconteceu com esses pastores, com esse rebanho. Porque enquanto muitos estavam dormindo, eles estavam cumprindo princípios. Enquanto muitos estavam dormindo, eles estavam trabalhando, guardando, protegendo, orando, intercedendo. Versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Guarde as vigílias do Senhor, são princípios de Deus. Versículo 9. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles.
E a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago aqui novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor, e isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu, como o anjo, uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém. E vejamos, pois, que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Olha que coisa linda, gloriosa aconteceu com eles. E é isso que o Senhor tem para nós. Toda vez que o Senhor vai fazer coisas grandes, toda vez que vai começar um novo tempo, Deus não está na cidade, Deus não está nos templos, Deus não está revelando aos sacerdotes, aos espirituais. Deus está buscando pessoas que tenham um coração de pastor. Pessoas que têm coração de pastor, que trabalham como pastor, cuidando de vidas. Pessoas que cumprem os princípios da vigília. Diz que veio o anjo, falou com eles, anunciou. Houve um grande temor, uma grande glória. E veio anjos e adoraram. Quantos não gostariam de viver uma experiência como essa? Sabe, aqui não está falando de um tipo de profissão, não está dizendo largue a sua profissão e vá ser pastor. Não, está falando de princípios. Pastor foi a primeira profissão após a queda, e ela tem princípios importantes. Porque é assim que o homem cai, Deus desce e faz um sacrifício de um animal, veste com a pele do animal Adão e Eva, e houve ali um altar, um holocausto, um sacrifício. Deus foi adorado e Deus cobriu o homem e a mulher da sua vergonha. O pastor está dizendo: é você que trabalha, mas que trabalha pensando em adorar a Deus. Você que trabalha, que tira o sustento da terra, mas tem como prioridade o reino de Deus. Sacrificar a Deus, cobrir a vergonha dos seus pais, não descobrir como cão. Ser pastor não está falando de uma profissão específica, está falando de uma forma de trabalhar. Não está falando de ser uma profissão ou outra. Não, está falando de como você exerce a sua profissão. Se você é dona de casa, se você trabalha home office ou fora, se você trabalha numa equipe, se você é autônomo, se você trabalha para o governo, se você é um sacerdote, não importa. O que importa são os princípios de pastor. Você trabalhar naquele lugar, com um coração de pastor. Você orar e abençoar aquele lugar. Você está ali, e o primeiro propósito é, primeiro, sacrificar a Deus, cobrir a vergonha dos nossos pais, antepassados, e Deus vai prosperar. Nunca vai faltar nada. Está falando de trabalhar pensando no coletivo, primeiro em Deus, nos seus pais, em você, nos seus irmãos. Isso é ser pastor. Não é só pensar em dinheiro. É pensar de forma completa como Deus pensa, nos céus, na terra, nos nossos pais, em você, nos seus irmãos, nos filhos dos seus filhos. É isso que o Senhor está falando. Se você trabalha dessa forma e cumpre as vigílias da noite, pode ter certeza que tudo que Deus for fazer, você será o primeiro a saber. Deus vai revelar a você, porque você é um servo, você é um profeta, e Deus sempre fará. E antes de fazer qualquer coisa, Ele vai primeiro anunciar aos seus servos, os profetas. Você já deve saber. Eu sei que você já sabe o que vai acontecer o ano que vem. Porque se você busca a Deus, se você é profeta, se você tem um coração de pastor, se você cuida da sua casa como um bom pastor, que dá vida por ela, Deus sempre vai anunciar as coisas para você. Você nunca vai ficar perdido, confuso, preso ao passado, vivendo em ansiedade. Você vai viver em paz, porque Ele é o Deus forte e Ele é o príncipe da paz. Você nunca vai se preocupar com Copa do Mundo, eleição. Você nunca vai preocupar com economia, porque Ele é o príncipe da paz. Quando você trabalha direito, como Abel e não como Caim, quando você é um pastor e tem coração de pastor, você não se preocupa com as festas do mundo, com as competições, economia e política do mundo. Você nem se envolve com isso, você não é nem direita e nem esquerda, você é dos céus.
Porque hoje tem, né? Eu sou da direita, eu sou da esquerda. E aí agora tem uns, eu não sou nem da direita nem da esquerda, eu sou dos da frente, vou avançar. Não, eu sou do céu. Eu continuo sendo do céu, eu não sou nem direita nem esquerda, e pode inventar os que vão para frente, os que vão voltar, eu continuo sendo dos céus. Quando você tem coração de pastor e cuida da sua casa com coração de pastor, e você tem o seu negócio, é empresário e tem coração de pastor, você não se preocupa com nada, com ninguém. O que eu gosto mais de ouvir sobre a pandemia é aqueles que foram avisados antes. E aqueles que agiram de forma louca, eu nem sei porque eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, porque eu saí de um lugar e eu fui para o outro, eu não sei. Mas quando a pandemia aconteceu, eu entendi tudo. Isso que o Senhor quer de nós. O problema não é trazer como Caim os cereais. É entender que nós fazemos parte de um corpo. Que Caim trouxe as primícias da terra. Os primeiros frutos da terra. E Abel trouxe o sacrifício do primogênito. E que essas ofertas, elas se completam. E que nós, como corpo, nos completamos. Somos um só corpo. Que não pode ter competição, vaidade. Nós vemos aqui o anjo descendo, falando com os pastores. E veio junto com os anjos a glória do Senhor. E eles foram tomados por um temor. Receberam a boa notícia. Que seria a bênção para todos. E eles viram um exército de anjos adorando a Deus. E é importante nós aqui, antes de encerrarmos essa parte e avançarmos, falando sobre anjos, é importante nós entendermos que pessoas, os pastores foram os primeiros a receberem a notícia. Depois nós vamos ver todo o processo da lei cerimonial, recebendo Jesus. E da mesma forma tem pessoas que receberam a revelação e tem pessoas que não. E da mesma forma acontece no mundo espiritual. Anjos sabiam que Deus tinha se feito homem, e anjos não sabiam. Quando Deus anunciou, para alguns anjos foram revelados, para outros não. Quando Jesus vai ser batizado, ouve-se uma voz, a voz do Pai, dizendo: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. E interessante que algumas pessoas ouviram, alguns anjos ouviram, e outros não. Tanto é que se Satanás tivesse ouvido, não teria perguntado se tu és filho de Deus. Ele não sabia, ele tinha dúvidas. E ele foi testando e provando, e até o final ele achava que não era, que era apenas mais um profeta. Quantas pessoas que nós encontramos e não sabemos quem eles são. A palavra diz que muitos tiveram um encontro com anjos, mas não perceberam. Porque muitas vezes eles batem na nossa porta como um pedinte. Muitas vezes eles se apresentam de uma forma não angelical. E muitos foram visitados por anjos e não perceberam a visita de Deus. Nós estamos em dias em que estamos sendo visitados por Deus e os seus anjos. E muitos não estão percebendo. Os anjos estão para nos servir. Versículo 12. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Deus sempre fala e dá sinais. Versículo 13. E no mesmo instante apareceu como o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. 17. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. Eles divulgaram a palavra que lhe tinha sido dito. 18. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam, mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. É muito importante, nós acabamos de ler falando que Deus fala e Deus sempre dá sinais. Eles foram direcionados, foram até Belém, debaixo de uma palavra, e havia sinais. Esses são os sinais que, quando vocês verem, confirma a palavra. Mas é interessante que toda a palavra de Deus, quando é liberada, diz que os sinais seguirão os que creem. Toda vez que Deus fala, tem sinais, tem prodígios e tem maravilhas. Toda vez que Deus se manifesta, que a palavra de Deus é anunciada, as pessoas ficam maravilhadas. Maria guardava a palavra no seu coração. Tem pessoas que ficam maravilhadas, mas tem pessoas que, além de ficarem maravilhadas, guardam a palavra no seu coração. Ela guardou tudo aquilo no seu coração. Nós temos que aprender a sermos impactados pela presença de Deus. Isso mexe, move, arrepia, nos deixa maravilhados, mas temos que aprender a guardar a palavra no coração. Acontecem sinais, prodígios e maravilhas, mas guarde a palavra no seu coração, porque tudo isso é apenas o começo.
Guarde a palavra no seu coração. Viva essa palavra. 19. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. Voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, pelo que anjo lhe fora posto antes no ventre fosse concebido. Ou seja, ao 8º dia, Jesus passa pela circuncisão física, porque ele é judeu, ele é da linhagem de Abraão, ele é da linhagem de Davi, então ele tem que cumprir a lei e ele faz a circuncisão da carne. Ao 8º dia, faz a circuncisão da carne e ele recebe o nome de Jesus que o anjo tinha anunciado. Versículo 22. E cumprindo-se os dias da purificação dela, ou seja, de Maria, 40 dias, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Agora, Jesus vai ser apresentado no templo para a comunidade. E é isso que nós fazemos com toda criança quando nasce. Nós não somos da linhagem de Israel, nós não somos da carne, nós somos da fé. Nós não circuncidamos os meninos, mas nós apresentamos os meninos e as meninas na comunidade. E é isso que diz a lei, e é isso que nós também fazemos pela graça. Versículo 23. Segundo o que está escrito na lei do Senhor. Tanto é que existe uma diferença na lei de Moisés e na lei do Senhor. Ok? Nós não cumprimos a lei de Moisés, nós cumprimos a lei do Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo o macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor. E para oferecer o sacrifício segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então aqui, Jesus está cumprindo os cerimoniais, a lei judaica, e ele também está sendo apresentado conforme a lei judaica e a lei escrita do Senhor. Ele está sendo apresentado e deve se cumprir principalmente a lei da circuncisão, da apresentação e também a lei do primogênito. Todo macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor. Ou seja, Jesus, ele é primogênito de Maria. Ele é unigênito de Deus. Ele é o único Deus. E além de ser o unigênito, o único Deus, ele também é o primogênito. Ele é o primeiro, ele é o que fez Maria ser mãe. Ele é o macho que abriu a madre. Ou seja, ele deve ser entregue e consagrado a Deus. É interessante que muitas vezes... É óbvio que por falta de conhecimento, muitos pastores, na hora de apresentar uma criança, consagram a Deus. E consagrar a Deus é diferente de apresentar a Deus, é diferente de santificar, de apresentar, santificar e consagrar. E muitas vezes, em uma apresentação, sem muita sabedoria, o sacerdote consagra a Deus. Isso significa que a partir de agora ele é de Deus. Uma coisa é apresentar uma criança, outra coisa é a santidade, se santificar. E outra coisa é consagrar. Você pode apresentar a sua casa, o seu carro. Agora, quando você consagra, aí é de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas foram, ao invés de apresentadas, e segundo a palavra, o juramento do pai e da mãe, diante de testemunhas, apresentar e santificar o seu filho, consagraram. Ou seja, a partir de agora, essa criança é de Deus. Não tem mais volta. E qual é a grande questão? Essa pessoa pode fazer tudo, e tudo vai dar errado. Já viu pessoas, filhos de crente, que foram apresentados, consagrados, tudo que faz dá errado, é porque foi consagrado a Deus. Porque ele só pode fazer uma coisa, e só para o único Deus. Porque a partir de agora, ele é de Deus. E o primogênito, todo primogênito deve ser consagrado a Deus. Ou ele deve ser resgatado. Como Jesus é o unigênito e o primogênito, ele é Deus. E ele vai cumprir o plano de Deus, ele foi consagrado. Mas os nossos filhos devem ser apresentados e santificados. Se ele for consagrado, pode ter certeza, ele tem tudo para ser o melhor médico, o melhor advogado, o melhor presidente. Mas tudo o que ele fizer vai dar errado, porque a única coisa que ele pode fazer é a obra de Deus. Ele não pode ter coisas. Ele não pode servir a comunidade a não ser pelo chamado de Deus. Então isso é muito comum. E é algo que nós temos que nos atentarmos. 24. E para oferecer o sacrifício segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas
ou 2 pombinhos. É interessante que todo o processo de santificação precisa ter oferta. Tanto é que nós fomos resgatados, comprados, santificados no Senhor por intermédio de uma oferta, um sacrifício. E é interessante que os pais vêm apresentar a criança e não fazem uma oferta especial pela criança. Em um momento tão importante, não faz uma oferta importante. E aqui não se fala de valor, porque pela lei, e muito mais na graça, cada pessoa dá conforme as suas condições. E aqui, José e Maria estão entregando uma oferta de pobre. Uma oferta extremamente simples, que são as aves. Eles não entregaram um cabrito, eles não entregaram um boi, ou vários bois. Uma pessoa rica teria que, na hora que o filho nasce, sacrificar um animal grande. Uma pessoa pobre sacrificaria um animal pequeno. Mas deve haver o sacrifício. E muitas crianças são apresentadas, mas não há sacrifício. Deve haver sacrifício. Eu lembro de uma vez a pessoa me apurrinhou tanto. E Deus tinha operado um grande livramento, porque no único dia ia morrer a mulher dele, a criança que estava no ventre e uma criança pequena de 2 anos. E Deus operou um milagre tão grande. Deus revelou, houve livramento, e os médicos não sabiam mais o que fazer. E no mesmo dia, de forma sobrenatural, porque havia muitos trabalhos de feitiçaria, aquela mulher ia morrer no parto, a criança ia morrer no parto, e a filha dela de 2 anos teve que passar por uma cirurgia do nada. E a pessoa me apunhava tanto. E aí, eu cheguei para ele, depois de tudo, falei, olha, Deus livrou a sua mulher da morte, não foi? Seu filho da morte. Em um único dia, era para você ter enterrado 3 pessoas. Deus livrou da morte milagrosamente, não foi? Então. Só que você vem na igreja e só dá problema. Como você é problema. Como você é chato, meu. Como você é um capeta na igreja, meu. E você veio, apresentou a sua família com um grande testemunho, e você não trouxe uma moeda. Mas saindo daqui, você está indo porque você matou um boi, você está fazendo uma festa para todo mundo, lá para o bairro inteiro. Você acha que Deus está como nessa situação? Deus entende. Deus entende. A pessoa não pode entregar uma moeda de oferta pelo filho e pelo grande livramento que Deus deu. Mas ele saiu, irmão, ia encher o carro de picanha, cerveja e familiar, e vai todo mundo beber até cair. Você acha que o pastor está preocupado com oferta? Não. Lógico que não. Eu estou preocupado com os princípios, que a sua família seja abençoada. Que a família seja abençoada. Deus me usa e falou, vai na casa de tal pessoa. Vai lá e fala que no dia seguinte, eu vou abrir uma porta de emprego porque as portas estão todas fechadas. Eu vou lá na casa dele, toco a campainha, falo, amanhã Deus está abrindo uma porta de emprego para você, porque todas estão fechadas. Você já bateu em todas e você já desistiu de arrumar emprego. No outro dia, irmão, ele está com um bom emprego. Deus faz. Deus opera. Deus dá livramento. É nós que precisamos ser uma bênção. É nós que precisamos de mudança. E aqui precisa se cumprir a oferta. 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Nós vemos nos textos anteriores que, na preparação de tudo isso, Zacarias e Isabel, ela é cheia do Espírito Santo. Uma coisa é o Espírito estar sobre, outra coisa é estar cheia. Ela foi cheia do Espírito Santo e João Batista no ventre foi cheio do Espírito Santo. E aqui está falando de um homem, de um ancião, no templo, que tem uma palavra e o Espírito está sobre ele. E o Espírito fez uma promessa para ele. O Espírito deu uma revelação, deu um sinal e fez uma promessa. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Meu irmão, não se impressione quando o Espírito Santo está sobre alguém. Se impressione pela história daquela pessoa. Porque antes de falar que o Espírito estava sobre ele, diz que ele era um homem justo e temente. Porque o Espírito veio até e falou até por intermédio de uma mula. E o interessante é que essa mula também não é qualquer mula, viu, irmão? A mula, quando começa a falar, a primeira coisa que ela fala para Balaão, não sou eu, a sua serva, que te sirvo há muito tempo e que nunca empaquei pelo caminho?
Então não se impressione quando você vê dons, milagres, essas coisas. A mula que Deus usou era uma mula que servia muito a Balaão. Jesus escolheu um jumentinho que nunca tinha sido usado. Deus usa aqueles que são justos e que temem o Senhor. Oferta não tem a ver com dinheiro, oferta tem a ver com justiça. Com justiça. É isso que tem a ver com oferta. Justiça, obediência, é isso que tem a ver com oferta. E esse homem, o Espírito está sobre ele. E o mais importante é que há uma promessa. Quantos aqui tem uma promessa que Deus falou que faria algo, que Deus falou que faria, que abriria, que daria, que usaria? 26, e foram revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Tem coisas que podem demorar, mas se Deus falou, vai cumprir. Tem coisas que podem demorar, mas se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Pode demorar muitos anos. Quantos anos demorou para Abraão e Sara terem um filho? Mas o que me chama a atenção é que desde que Abraão chamou, ele é chamado de pai. Desde que ele nasceu, todo mundo quando chamava ele, chamava pai exaltado. Pai justo, pai temente. O que me chama a atenção não foi Deus ter feito uma promessa, eu te darei um filho, farei de ti pai de multidões. O que me chama a atenção é que ele já nasceu com o nome de pai. Isso mostra que a nossa história não começa no ventre, mas ela começa em Deus, na eternidade. Nós estávamos em Deus, e Deus nos enviou com um propósito, com um nome, com uma identidade. Nós estávamos em Deus, e Deus nos enviou. A gestação da mãe, do pai e da mãe, é só um processo. Porque nós já existíamos antes em Deus, na eternidade, e Deus já tinha um plano para nós, e Deus nos enviou para cá com um plano, um propósito. Tanto é que Deus diz, olha, se o seu pai e a sua mãe te rejeitar, te abandonar, se uma mulher que amamenta se esquecer do seu filho, de forma nenhuma eu me esquecerei de você. Pode ser que a sua mãe e o seu pai falhou, mas Deus não falha. Você não está aqui por causa de um homem ou uma mulher, você está aqui por causa de um Deus, porque antes você estava em Deus, e Deus te enviou. E agora Deus está em você. O Espírito do Senhor está em você. E há um propósito, há uma promessa, e Deus vai cumprir. Pode demorar anos, mas vai se cumprir. 27. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo a sua lei, ele então o tomou em seus braços e o louvou a Deus e disse, agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra. Interessante que a história de Jesus começa ali no seu nascimento, na sua circuncisão, na sua apresentação, um Deus cumprindo uma promessa em um homem de idade dizendo, Senhor, eu entrego agora a minha vida, o meu espírito nas tuas mãos. Agora eu posso ir em paz. E Jesus termina a sua vida dizendo, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu vou em paz. Irmão, Deus cumpre promessas. Você pode achar que Deus esqueceu, você pode achar que não merece, você pode ter pecado, você pode achar o que for, que já muito tempo passou. A palavra de Deus não tem prazo de validade, Deus é amor, Deus é fiel, Deus não erra, nós erramos, Deus levanta, Deus corrige e Deus cumpre promessas. No final da vida, esse homem, ele vai em paz agora, porque Deus cumpriu promessas. 29, agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Irmão, eu declaro que você não vai ter, no final da sua vida, uma vida amargurada, mas até o final da sua vida as promessas vão se cumprir. Versículo 30, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações. Jesus é a luz do mundo, é a luz para as nações. 32, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Ele é a glória de Israel e ele é a luz para as nações. Ele é a glória de Israel e ele é a nossa luz, a luz do mundo. 33, de José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe, eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel e para sinal que é contraditório. Ou seja, todo o tempo que está começando, muitas pessoas vão tropeçar e vão cair.
e muitas pessoas serão exaltadas. E eu declaro em nome do Senhor que você vai viver um tempo de ser exaltado, um tempo de ser levantado, porque você faz parte da agenda de Deus. Deus fez promessas para você. Você não é uma pedra de tropeço no caminho de ninguém. Você não é um religioso. Você é uma bênção. E Deus vai fazer cair muitos. E Deus vai levantar muitos. 35. E uma espada transpassará também a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Eu não vou nem entrar, porque aqui é mais profundo, a gente deixa isso mais para frente. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. Ou seja, uma mulher que se manteve santa, se casou e viveu com o marido 7 anos. Só 7 anos. E depois o marido veio a falecer e ela se torna viúva. Versículo 37. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. 84 anos servindo a Deus. Durante 7 anos ela serviu o seu marido. Depois de 7 anos, viúva, serviu o Senhor. Até os 84 anos. Isso me faz lembrar Josué e Caleb. Caleb diz, eu tenho 84 anos e eu ainda mantenho a mesma força. Da mesma forma que recebi a promessa, mantenho o meu coração hoje. É a promessa que te mantém forte, jovem, perseverante, sabendo que você serve e não é à toa, que Deus é um Deus justo. Tem muitas pessoas jovens, não tem? Aqui tem muitas pessoas que se sentem jovens, não é? E se você se sente jovem, isso significa que você já não é mais jovem. Você já é velho. E que você chegue aos 84 anos com a mesma força de um jovem. Sabe por quê? Porque Deus fala com os jovens, porque os jovens são fortes. Deus fala com uma mulher de 84 anos, porque ela se mantém com um coração jovem. E sobrevindo, na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. Interessante que nós vemos tanto José como Maria, e nós vemos também tanto Simeão como Ana. Quando nós vivemos a palavra do Senhor, quando nós temos um coração de pastor, quando nós trabalhamos como pastor, quando nós cumprimos as vigílias da noite, quando nós somos jovens e somos fortes para ouvir a palavra de Deus, e nos mantemos fortes ainda de idade, Deus é amor, Deus é fiel, Deus cumpre promessas, e Deus, Ele abençoa. Simeão abençoou José, Maria e Jesus. Deus escolheu um sacerdote para abençoar José, Maria e Jesus. Deus poderia Ele mesmo ter feito isso. É o meu filho, eu vou abençoá-lo. Deus poderia descer e abençoar o seu filho na manjedoura. Mas Deus fez ele viver todo o processo, toda a lei de Moisés e a lei do Senhor. E Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os seus profetas, e Deus usa o sacerdote profético para abençoar. E nós vemos José, Maria e Jesus, ainda criança, sendo abençoado por Simeão e recebendo palavras de Ana. Se alguém tem dúvida de que Deus levanta mulheres, se alguém tem dúvidas se uma mulher pode ser profetisa, fique com as suas dúvidas, eu fico com a palavra de Deus. É óbvio que cada um tem o seu chamado, tem o seu propósito, tem a sua função. Mas eu fico com a palavra de Deus. O problema é quando um religioso não entende e ele quer ser profeta dentro do templo. E Deus chamou Ana para ser profeta em volta do templo. Tem gente que acha que só é profeta quando pega o microfone. Tem gente que é profeta quando a reunião termina. E tem gente que é demônio quando a reunião termina. Que até o diabo vem na casa do Pai. Ou eu estou enganado? Quando Deus chama nos céus, todos os seus filhos vão. E Satanás se apresentou. Porque Deus é Pai de todo espírito. E quando Deus chama, todos os seus filhos atendem. E é óbvio, gente, né? Não sou um menino. É óbvio que eu entendo que tem pessoas que trabalham de dia e de noite. Aqui a maioria, para não dizer todos trabalham, muitos trabalham de noite. E
Alguns só têm os dias de Natal e de Ano Novo para tirar férias, poder ir passear e viajar com a família. Nós não estamos falando de um culto. Não é um culto da virada. Ninguém aqui é supersticioso, radical, xiita. Não. É uma reunião importante? É. Quero te encontrar lá? Quero. Mas nós não estamos falando de uma reunião religiosa. Não estamos falando de uma superstição. Nós não estamos falando de 4 paredes sede. Nós estamos falando de viver princípios. Estamos falando de viver princípios da vigília, da adoração. Estamos falando de viver princípios de jejuar e orar. Estamos falando de viver princípios de honrar. Não tem a ver com um culto. Estamos falando de princípios. Então, irmão, fique em paz. Quando eu de forma profética, eu digo, nós vamos estar todos na igreja sede, adorando ao Senhor, eu estou profetizando. Se você não estiver em carne, estará em espírito, porque somos um só. Somos um só. Tem pessoas que podem, tem pessoas que não. Tem pessoas que entregam uma moeda de viúva. Tem gente que entrega milhões. Não tem a ver com o valor. Tem a ver com o princípio. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e era fortalecido em espírito, e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O profeta, ele escreveu: um menino nasceu, um filho vos deu. E fala que o seu nome é Deus forte. Ele já nasceu forte, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus forte, Príncipe da paz. A mensagem é de paz. Não é de cobrança, não é de perturbação. Ele é o Deus forte, Príncipe da paz. Ele é o maravilhoso conselheiro. É Ele que nos instrui, que nos guia, que nos dá palavra, que nos ensina, que nos revela. Ele é o Deus forte. Ele é o Príncipe da paz. Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é o Pai da eternidade. E o menino crescia, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós não estamos vivendo o evangelho da salvação e nem o evangelho do escape. Senhor, vem nos tirar logo dessa terra. Nós não estamos fugindo do inimigo, é o inimigo que foge da gente. A gente não está vendo um jeito para ter um escape da terra. A gente está crescendo, a gente está amadurecendo, a gente está aqui para governar. Nós estamos aqui para com Cristo Jesus governarmos, e para isso precisamos crescer. O menino não só nasceu, até hoje ele está ou em uma manjedoura, ou em uma cruz. Mas ele está em nós. Sempre colocam ele como um menino que nasceu, e não como um filho que eu vos dei. Ele está sempre na cruz, como maldito, não como aquele que voltou para a glória que ele tinha antes. Precisamos crescer, e o menino crescia, e nós temos que crescer e nos fortalecer, e era fortalecido em espírito. Jesus disse: a carne é fraca, mas o espírito está forte. Temos que nos fortalecer no espírito, temos que crescer, amadurecer, nos fortalecer em espírito. E cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. Pela lei judaica, os judeus têm sete datas importantes, festas, não é culto, 7 festas de Deus, 7 festas de Deus e festas judaicas, 7 e algumas a mais, porque Deus gosta de festa. Então, destas 7 festas de Deus e algumas festas a mais, que algumas são de Deus e outras são judaicas, culturais, o judeu, ele tem que, pelo menos em 3 momentos no ano, ele tem que subir a Jerusalém. Ele tem que subir a Jerusalém, ou alguém representando ele subir a Jerusalém. E aqui diz que José e Maria faziam questão de pelo menos uma vez no ano subirem a Jerusalém, e eles iam para a festa da Páscoa. Provavelmente porque Jesus era o Cordeiro Pascual, o Cordeiro que tira o pecado, o Filho de Deus, e eles faziam questão de uma vez no ano. Irmão, eu falei, eu propósito subir à igreja sede uma vez, 2, 3 vezes no ano. Seja no aniversário da igreja, seja num culto de ação de graça, seja no culto da virada, seja em uma ceia, seja em um dia especial para você, um dia de aniversário de casamento, num dia, não sei, mas suba à igreja sede. Honre
o apóstolo. Vá em uma data especial de festa. Vá em um momento importante para você receber a palavra, receber a oração no final do apóstolo. Cumpra os princípios. Nós temos como propósito fazermos o melhor. Fazermos aquilo que está ao nosso alcance. Tem gente que pode subir todo mês. Tem gente que pode subir uma vez por ano. Tem gente que não pode, mas eu como pastor, estarei subindo te representando. Estarei ofertando te representando. Como um pai, uma mãe. Mas vamos crescer. Vamos nos fortalecer. Vamos ser cheios de sabedoria. E que a graça de Deus esteja sempre sobre nós. O propósito, eu sempre falo isso. Gente, o propósito é nós sermos uma igreja, ou seja, só igreja. A gente não vai ser eventos, a gente não vai ser acampamento, a gente não vai ser ação social, a gente não vai ser escola. O propósito principal, primário, é sermos igreja. Se as outras coisas acontecerem, glória a Deus. Mas o nosso propósito é sermos igreja do Senhor. Uma igreja simples, uma igreja humilde, uma igreja do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o Espírito Santo. Uma igreja leve, alegre, uma igreja em que o Espírito do Senhor esteja sobre todos, que o pastor pastoreie a igreja, e que você pastoreie a sua casa, e que você tenha coração de pastor aonde você estiver. Uma igreja simples, limpa, bonita, humilde, mansa, graciosa, sem mancha, sem cobrança, sem peso, sem estresse. Tem pessoas que falam, não, faz menos. Não, pastor, é que eu gosto. Então faz. Mas ensina outros, faz com outro. Ninguém faz a obra sozinho. Um ensina o outro, um apoia o outro, um ajuda o outro, vai de 2 em 2. Tudo que for fazer, faz de 2 em 2. Não faz nada sozinho. Não deixa esse espírito, dessa cultura de hoje, do isolar-se, da solidão, de que ninguém ficou, só eu. Não. Igual eu, pecador, tem mais um monte, irmão. Igual você tem mais um monte. Não seja um santarrão, só eu sei fazer, só eu fiquei, se não fizer do jeito que eu quero. Não, leve. O que eu tenho mais procurado falar, principalmente para quem está no púlpito, que é mais pesado, já é pesado. Imagine se você coloca mais peso. Fala, então seja leve. Sabe, tem que ter os grupos, tem que ter aí os turnos. Você tem que ver um dia aqui só para descansar. Um dia você serve. Agora você só servindo, você cansa. Então o propósito não é dividir, é fazer escala. O propósito não é dividir e enfraquecer, é fortalecer. O propósito é você vir e servir com o coração de pastor. E você que está ensinando os outros, vai ensinando os outros, tenha paciência, ensina de novo. O propósito é leve, o fardo é leve. Então não pode ser pesado, não pode ser exaustivo, não pode ser enfadonho, tem que ser alegre, leve, tem que ser com unidade, ensinando, sem peso. Esse que é o propósito. Senão começa a cansar, irmão. Começa a entristecer. Aí começa a julgar os outros. Leve, vem para a igreja leve. Vem para fazer o seu melhor. É o seu dia de servir? Serve. É o seu dia de estar servindo com o seu culto? Sirva com o seu culto. É o seu dia de passear? Vai passear. Mas faça o melhor com o coração leve. Sem peso, sem medo, sem cobrança. Nós somos um só corpo, se completam. Só isso. Jesus veio nos dar uma vida abençoada. Ele disse, terão aflições. Mas ele disse, eu venci o mundo. E esse é o nosso propósito. Ter uma vida abençoada. Vai ter aflições? Sim, mas vamos vencer. Teremos momentos de sofrimento? Sim, faz parte. É até importante para o crescimento. Se coloque de pé. Deus é amor. Na quinta-feira ainda falamos, olhe para a Bíblia e veja como Deus restaurou a família de José. Olha como Deus restaurou a família de Davi. Irmãos que quiseram matá-lo, mas Deus restaurou, Deus abençoou a família de José, a família de Davi, a família de Jesus. Deus vai restaurar, Deus está restaurando a nossa família. Não tenha um olhar religioso, tudo é hipocrisia, final do ano é uma hipocrisia, nunca ligou para mim, mas final do ano, nunca me deu um presente, mas agora, não sei o quê. Agora todo mundo se reunindo. Você sabe que vai se reunir, vai dar problema, mas vai sofrer no final do ano. Mas vai trazer maturidade. Deus restaurou a família de Adão e Eva.
deu 7. E eles voltaram a adorar a Deus. Adão e Eva pecaram feio, caíram, tiveram que sair. Um irmão se levantou contra o outro, não entenderam que o culto é a junção dos irmãos, que um traz a primícia e o outro traz o primogênito. Não entenderam que a oferta tem a hora certa, o lugar certo, e que os irmãos se completam e não competem. Mas ao invés de fazerem na hora certa, do jeito certo, se unirem, se completarem e entregarem a oferta plena para Deus, primícias, sacrifício, primogênito, ele resolveu competir. Mas Deus pegou uma família de Adão e Eva e ele deu um novo filho. E eles voltaram a adorar a Deus. Deus pega uma família que os irmãos não podiam ouvir a voz do irmão, tentavam matá-lo, venderam como escravo e Deus restituiu a família deles. Davi também passou pela mesma situação. Rejeitado, escondido. Os irmãos tentaram matar ele. E tenho minhas dúvidas se o pai também não. Porque quando o profeta chega, a primeira coisa que Jessé diz, o profeta veio em paz ou não? Porque eu rejeitei o meu filho. Eu vi os irmãos tentando matá-lo e não fiz nada. O profeta veio em paz? É paz ou é guerra? Tanta gente está carregando dores, medos do profeta. Mas Deus pega a família de José e restaura. Deus pega a família de Davi e restaura. Muitos deles se tornaram valentes, chefes de exército, viveram no palácio, Deus restaurou. Quando o Davi vai, no momento mais difícil, para a caverna de Adulão, ameaçado de morte, o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos vão até ele. Deus restaurou a família de Adão, Deus restaurou a família de José, Deus restaurou a família de Davi, Deus está restaurando a nossa. Sabe o que facilita restaurar a família? Você entender que Deus está te levantando para governar e abençoar. Coloque a mão sobre o seu coração. Deus habita em você. Antes, na eternidade, na primeira eternidade, nós estávamos em Deus. Agora Deus está em nós.